Boa noite, meus queridos. Vamos ajeitar aqui, assim ficou melhor, né? Sejam todos muito bem-vindos aos nossos encontros de terça-feira aqui da Casa Espírita Luz e Caridade, quando nós estudamos as curas de Jesus. Hoje, o nosso 24º encontro, nós vamos estudar a cura do cego de nascença, ou, conforme o nosso livro, o cego do tanque de Siloé, que é a mesma coisa, né? Então a Nádia já está aqui comigo hoje, ela estará participando ativamente da prece, né? Boa Então noite. seja bem-vinda, Nádia. Obrigada. Boa noite a todos. Que tenhamos um ótimo estudo e reflexões nas curas de Jesus de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E assim seja. Eu vou ajeitar nossa telinha, já vou trazer o nosso querido Guerra e a nossa especialista da noite, a Luciana. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? E vamos ao nosso estudo, que seja proveitoso a todos, né? Aí, logicamente, boa noite, Carlos, boa noite, Nádia, boa noite, Luciana. Então, boa noite, Eduardo, boa noite, Carlos, boa noite, Nádia, boa noite ao povo que está chegando devagarinho, né? E que a gente possa realmente fazer reflexões lindas, né? No sentido de esclarecimento, né? No sentido de luz para a nossa vida, né? Sobre mais essa cura tão importante. Que Deus nos abençoe, abençoe o Carlos, nosso facilitador aí. Agora é você que está sem som, Carlos. Eu estava fazendo leitura labial, olha que beleza, né? O pessoal até o final do estudo vão ficar craque nisso. Então, voltando, né, rebobinando, como se fazia antigamente, né? Então, gente, essa cura, ela é bastante detalhada, ela aparece só no Evangelho de João, capítulo 9, dos itens 1 ao 41, gente, são 41 versículos. Então, assim, numa forma didática, a gente dividiu esses 41 versículos em três, ou na tentativa de se ter uma didática um pouquinho maior, e nós vamos trabalhar essas três partes sem nos preocuparmos em terminarmos, então, esse estudo num próximo encontro. Se der tempo de terminar hoje, a gente termina. Se não der tempo, a gente faz o finalzinho no próximo encontro. Não há necessidade da gente atropelar, porque nós estamos com tempo, né, meus queridos? Então, olha aqui, chegou o primeiro ônibus, ele já veio com a Wanda, com a Zilma e a Denise. Olha, o pessoal chegando, sejam todos muito bem-vindos. A Nádia já deu o oizinho dela lá também. E nós vamos, então, virar a nossa tela e já vamos para a nossa prece inicial. Vamos lá, Guerra? Vamos lá. Então, convido a todos a que assim desejarem para acelerar os seus pensamentos, elevar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus e confiando sempre na orientação segura da espiritualidade amiga, pedir para que o nosso estudo dessa noite seja mais uma vez acompanhado e inspirado por Jesus e que nós possamos ter todo o proveito desse trabalho maravilhoso que acontece todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras, né? Já se encaminhando para os últimos momentos
mas que em todos os encontros tem sido sempre muito proveitoso para todos nós. Vamos pedir para que, na noite de hoje, nós possamos mais uma vez ser inspirados e ter a certeza de que essa inspiração, tudo que nós ouvirmos aqui, nos ajudará na nossa busca incessante e incansável pela depuração moral. E pedindo desde já também pela inspiração do nosso facilitador, pedimos permissão para o início dos trabalhos. E que assim seja. Que assim seja. Vamos adiante então, meus queridos. Eu vou deixar vocês aí no cantinho, mas vocês me chamam, né? Porque eu não vou vê-los por conta das minhas telas, ok? Então vamos dar continuidade virando a figurinha de Jesus. Então, gente, segundo o nosso Joaquim Bueno Neto, o livro que nós usamos de base, né, para o nosso estudo, As Curas de Jesus, livro homônimo, né, ocorreu esse encontro após após aquele episódio, ótimo, muito bom. Após aquele episódio da mulher adúltera, né? Então, só para a gente contextualizar, né? Então, ocorreu toda aquela situação. Há quem diga que alguns fariseus ainda estavam até com pedras na mão quando aconteceu essa cura do cego de nascença, que agora eu estou confundindo, né? Porque aqui no Joaquim o tema é um pouquinho diferente, apesar de se tratar da mesma cura. Então, ela está, como eu já disse inicialmente, registrada somente em João, e ocupa o capítulo 9 inteiro, gente. Então, esse capítulo é dedicado a essa cura. São 41 versículos com muitos ensinamentos, o que nos impossibilita de lê-lo parcialmente, gente. Então, a gente vai fazer hoje, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente por conta disso. Nós vamos dividi-lo em partes, então, para que possamos comentar sem nos distrairmos. Porque se eu for ler os 41 versículos para vocês vão começar a ficar com sono, vão começar a sair da live, né? Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. Deixa eu dar um oi aqui para o nosso querido Dita e a Elisa, sejam bem-vindos, a Rosélia também seja bem-vinda, Rosélia. Então, didaticamente, dividimos em 3 partes, eu vou adiantar para vocês. A primeira parte eu chamei de A Cura, a segunda parte eu intitulei de O Interrogatório e a terceira parte O Ensino. Então fizemos dessa forma para facilitar. E nós vamos ler aqui pela tradução de Haroldo Dutra Dias. Então vamos lá. Pode tirar. Vamos lá que é longo, né? Primeira parte. Então, a parte 1, a cura, que vai do versículo 9, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. E daí aqui diz assim: ao passar, só um pouquinho, gente, fecha os microfones aí, por favor. Legal. Ó, ao passar, viu um homem cego de nascença. Vocês vão ver que tem o livro, está um pouquinho diferente, a gente vai seguir pelo Haroldo, tá? Ao passar, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Rabi, quem pecou, ele ou seus genitores, para que fosse gerado cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Então, nessa primeira parte, tá, juntamente com a cura, aqui, gente, aparece um detalhe importante da cultura da época, em que acreditava-se que um filho poderia expiar as faltas de seus pais, como uma espécie de castigo, por assim dizer, para os genitores. Quando a gente analisa à luz da doutrina espírita, talvez devia se tratar de uma prova, então, para os pais, né? Receber um filho especial e jamais um castigo. Mas os judeus naquela época, eles tinham uma certa dificuldade de entender
a própria ressurreição, né? Que nós chamamos de reencarnação, porque a ressurreição, como eles viam, ela é melhor traduzida pela palavra reencarnação. Mas eles tinham dificuldades, já comentamos nos encontros anteriores, que eles já achavam que era só quem era rico, ou quem tinha poder, que poderia voltar. Mas eles não sabiam como que essa volta acontecia. Então tinha alguns atavismos ali no meio, né? Com relação àquela ideia de castigo, daquele Deus vingativo que vem da lei de Moisés, né? Que nós também já sabemos que ele precisou fazer dessa forma para que as pessoas respeitassem, né? Hoje nós temos um esclarecimento bem diferente disso, mas também nós temos condição de entender melhor o que é Deus, né? Se é que ainda conseguimos entender melhor, se é que se pode dizer assim, né? Porque ele ainda, a compreensão de Deus, ela nos foge ainda, nós não temos essa capacidade de entender Deus. A gente só sabe que é a razão primária de todas as coisas, princípio único do universo, como está lá no Livro dos Espíritos, questão número 1. Carlos? Diga, Lu. Oi, sobre essa situação que você acabou de falar, eu acabei não pegando o endereço da onde eu li isso, mas eu li que poderia ser, falando no Espiritismo, né? Poderia ser uma cegueira por expiação, poderia ser uma expiação para o homem cego, como para os pais, mas não era nenhuma, ali dizendo que não era nenhuma dessa que se tratava. Se tratava de uma prova de renúncia. E então, não sei e daí eu fui buscar qual era o objetivo da prova de renúncia, é contribuir para o progresso com a obra, para com o progresso dele, individual, e para com a obra de Deus. Então, é interessante, né? Porque a gente sempre fala em expiação, provas e expiações, fala em missão, e tem essa questão da renúncia, né? Não sei se você já tinha ouvido, né? Aparentemente foi a primeira vez, no sentido aplicando nessa cura, né? É que a gente, né, de um modo geral, né, Lu, a gente imagina que as provas, elas não são dolorosas, né? Ou são como se fosse os espíritos missionários, como se eles viessem e não sentissem dor, mas até as missões são dolorosas, né? Então vamos lembrar como exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma dor nas costas medonha, que ela tinha que dormir sentada, ela não conseguia dormir deitada de tanta dor que ela sentia, né? Então ela praticamente teve uma vida inteira com aquela dor. Então se a gente fizer por analogia, o cego, ele desde a nascença não enxergava, né? Porque ele escolheu essa prova, né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente só pensa mesmo, isso é uma expiação, isso é um castigo, ele está reparando coisas do passado. Nem sempre, né? Por isso que a gente não deve E julgar, né? também alguma coisa ligada aos pais, que nem sempre é também, né? Nem sempre. Você sabe que eu cheguei a pensar na hereditariedade, mas daí eu recebi um aviso, né? Os pais não são cegos, né? Olha só, daí eu falei, opa, já apaguei, né? Não é hereditariedade. Bem, poderia ser de um avô, de uma avó, né? Porque a gente sabe que a bagagem genética, ela se reflete no segundo, né? Então ele pula o filho e cai no neto, né? Então é muito comum isso acontecer. Então talvez um avô fosse cego, a gente não sabe. Mas a gente também pode considerar, né? É possível, a gente nunca sabe exatamente a fundo todo o Não, contexto. é só uma colocação a mais, né, para a gente ficar pensando, né? Sim, sim. Se eu não me engano, o Caibar Schutel, ele comenta alguma coisa sobre isso. Agora eu estou até na dúvida se tem essa cura lá. Olha lá, então, mas eu acho que tem. Você queria comentar alguma coisa? Não. Só tô Não? concordando, né? Vamos adiante? Uhum. Então vamos. E pode interromper à vontade, hein, gente. Vamos lá. Então Jesus lhe dá uma dica oportuna. Vamos à dica oportuna. Olha só. E aqui, nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Então, certamente, isso que a Lu acabou de falar, que atitude espiritual sob os auspícios de Deus, sempre, né, gente?
prepararam aquele espírito uma tarefa especial. Né? Importa que guardemos, inclusive, esse comentário, porque a gente vai voltar nele, tá, gente? Vamos voltar aqui. E o mestre, então, denota certa pressa. Isso que eu achei interessante também. Parece que ele estava, assim, querendo resolver a questão da cura e deixar a conversa para depois. Então, na sequência, nós temos aqui que eu vi que mudou uma coisa, mas não mudou. Deixa eu só ver se está certo aqui, como é que está. Esses dias eu vi isso acontecer, sabe, gente, no meu slide aqui. Peraí, deixa eu ver. Ah, olha só, viu? É bem desse jeito mesmo. Mas eu acho que pulou alguma coisa aqui. Deixa eu só entender, gente, o que aconteceu aqui. Bom, vamos ler aqui na sequência, que a gente não perde a sequência. Então, ainda dentro dos versículos 9 a 12, nós temos, então, é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estiver no mundo, sou luz a do mundo. Olha, esse a do mundo está invertido, inclusive, aqui na própria tradução, né, que certamente Haroldo Dutra não quis mudar a posição, né, para evitar talvez uma mudança de interpretação. Eu vou só ler de novo para ficar mais inteligível. Jesus disse, né? É necessário realizar no... Oi? Sua luz do mundo. Isso. Então Jesus disse, é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Olha a pressa de Jesus. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estiver no mundo, sou luz a do mundo, ou sou a luz do mundo. Né? Que ficaria talvez com um sentido melhor. Né? Mas como o Haroldo Dutra quis fazer a tradução fiel, né? Então a gente está lendo da mesma forma. Então Jesus não quis deixar passar um ensinamento aos seus discípulos, porém era a hora de agir e curar o enfermo para que ele desse testemunho do poder do médico dos médicos, né, gente? E temos agora a cura propriamente dita. Então, olha lá. E daí na cura propriamente dita, voltamos aqui, diz assim, ao dizer estas coisas, cuspiu na terra, fez barro com a saliva e aplicou o barro sobre os olhos dele. E aqui vai longe. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloã. Olha que interessante, gente. Siloã, que é o entendimento também na tradução mais tarde para Siloé. E aqui ele diz também, deixa eu só pegar que aqui é bacana, ele fala o que quer dizer Siloã, que é durante a festa das tendas, as águas deste tanque eram utilizadas nos rituais de purificação. Essas águas eram consideradas símbolo das bênçãos messiânicas, razão pela qual o tanque se chamava enviado ou Siloã. E depois degenerou, né, para Siloé. É uma expressão que o pessoal usa, né? Então, voltando aqui, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloã, que interpretado é enviado. Então ele partiu, se lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que o viam, porque era pedinte, diziam, não é este o que ficava sentado mendigando? Uns diziam, é este. Outros diziam, não, mas é semelhante a ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Diziam-lhe, portanto, como os teus olhos foram abertos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez barro, aplicou em meus olhos e me disse, vai ao tanque de Siloã e lava-te. Assim, depois de partir e me lavar, recobrei a visão. Disseram-lhe, onde está ele? E ele diz, não sei. Né? Porque Jesus estava com pressa mesmo, né, gente? Ele fez aquele emplastro, né, de barro com a própria saliva, né? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Aplicou no olho dele e mandou ele ir para o tanque. Né? Ele era cego, sabia o caminho do tanque. Ele foi para o tanque e Jesus foi embora. Né? Então, quando ele recobrou a visão, ele não viu Jesus mais. Né? É interessante o motivo, né, dessa pressa de Jesus, que a gente não sabe exatamente porquê, mas talvez por conta do desfecho, né, de todos esses versículos, a gente vai ver na sequência. Ele não viu Jesus, acho que em momento algum, né? Ele vai ver Jesus. Não, ele ainda vai ver. Nesse momento episódio, ainda não. nesse momento não. Né? Nesse Não viu momento. e daí, tipo,
Ele só ouviu, né? É. Ele conhece a voz de Não Jesus, sabia mas ele nem não como conhece, era, né? não conhece porque ele nem tocou em Jesus, né? É. Para fazer que as pessoas com deficiência visual, elas apalpam, né? Elas sentem pelo tato, né? Mas ele nem tocou. Jesus foi lá, fez um emplastro, de rolar ali, né? Ou como se diz no interior, fez uma prasta. Às vezes é mais fácil da gente falar, né, gente? Então, me desculpe, né? Não vou falar prasta de novo. Então percebemos aqui, gente, olha que interessante, os crédulos que acreditavam nos próprios olhos e na transformação daquele mendigo, e os incrédulos que nem acreditavam no que viam. Acharam que se tratava de outra pessoa, pois que ninguém tinha o poder de tal cura. E esses, né, meus queridos, são os céticos, os pessimistas, né, e que existem até hoje. Né? Até hoje, né, temos isso. Então, antes de seguirmos para a segunda parte, que é o interrogatório, junto aos fariseus, vamos fazer uma breve pausa e aprofundar um pouco a respeito do emplastro usado por Jesus. Olha que legal. Vamos repassar então, gente? Olha só. Ao dizer estas coisas, cuspiu na terra, fez barro com a saliva e aplicou o barro sobre os olhos dele. Então, gente, de modo geral, o solo onde pisamos, ele é formado basicamente da decomposição de rochas e de material orgânico, restos vegetais e animais. E também água e ar. Então, de modo geral, os solos são assim, né? Acontece que na composição dos solos, nós também temos argila, temos organismos vivos e cerca de 23 elementos químicos. Ó, eu fui lá pesquisar lá no escola, olha que bacana. Cobre, boro, cobalto, iodo, vanádio, selênio, manganês, molibdênio, cromo, entre outros. Olha quantos elementos químicos, né, nós temos no solo. Esses elementos acrescidos do ectoplasma de Jesus, porque nós já falamos no encontro anterior, que possivelmente não se tratasse de saliva, mas de ectoplasma, né? Então, essa substância, ou esse solo misturado com o ectoplasma de Jesus, formaram uma substância capaz de recompor o nervo óptico do enfermo. Acontece que essa substância, por si só, certamente não seria capaz do feito em questão, né? Porque o nervo óptico está lá atrás do olho, né? Então, tinha que ter alguma coisa a mais para que essa cura acontecesse, né? É de se supor necessário, então, uma força magnética para que as moléculas modificadas do emplastro pudessem penetrar nas estruturas visuais a fim de recompô-las e construí-las na velocidade de praxe exigida por Jesus, ou seja, né, instantaneamente, como sempre. Em A Gênese, gente, em A Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita, né, não vamos confundir com o Velho Testamento, capítulo 15, item 25, nós temos uma consideração de Kardec, olha que legal. Ele diz assim: evidentemente, aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que fora impregnada. Observe a pronúncia fluido, gente, não é fluido. Fluido curativo de que fora impregnada. Então, vale lembrarmos aqui da fluidoterapia espírita, né, gente? Que, além dos passes, nós temos a água fluidificada. Vamos dar uma passadinha na fluidoterapia? Olha só. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Gente, existe uma pequena diferença, né? Ser veículo e ser reservatório. Mas essa é uma das propriedades da água. Então a gente vê aqui claramente a importância do uso da medicina da terra e a fluidoterapia espírita como coadjuvante nas curas das enfermidades, né? Porque a água fluidificada vai facilitar a condução do medicamento do médico da terra
para efetuar aquela cura ou aquele reequilíbrio naquele órgão, naquelas células que estão em desequilíbrio, né? Então, olha como é importante, né? Os dois são importantes, por isso que a gente sempre diz, não deixe de continuar o tratamento com o médico da Terra. O médico da Terra, se existe, é porque a divindade precisa dele para nos ajudar nas nossas curas, né? E nós fazemos a nossa parte tomando água fluidificada e recebendo os passes, né, gente? Tranquilo por enquanto aqui? Deixa eu dar uma olhadinha nos rostinhos aqui que estão atrás dessa tela. Gente, vocês querem fazer algum comentário ou continuamos para a segunda parte? Quando você falou da água aí, Carlos, ele manda o cego lavar na fonte, né, de Siloé, né? Então, eu acho que foi o fechamento para que a cura toda né, os ingredientes ali do processo, né, como a ação magnética de Jesus, mais a questão da modificação da saliva, a misturinha que ele fez ali, né, da terra, né, e a saliva também, já composta de um pouco de água, né, mas ele manda ainda que ele vá até a fonte. E essa fonte, com certeza, né, estava imantada, né, porque há espíritos envolvidos com toda a natureza, né? Como é que eu posso dizer assim? Tipo, colaborando que elas, imantando, fazendo, porque tudo a gente ocupa da natureza, e nesse momento Jesus se ocupou disso, e também dessa água, no caso, como você falou da água fluidificada que a gente toma, ele precisou lavar, fechando daí a cura, né? Fechando todos os cantos, sem falar da questão da vontade, mas isso é um outro assunto, né? Mas você sabe que é interessante, Lu, porque eu não tinha pensado no fato de que a própria água do tanque de Siloã ou de Siloé, ela deve ter, ou deveria ter, ou ainda tem até hoje, né, propriedades medicinais, né, outras substâncias químicas que não continham no emplastro que Jesus fez, né? Porque todos os autores falam de saliva, então a gente respeita perfeitamente isso, que foi o que o evangelista falou, né? Mas com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, eu acredito assim, né, 99% que era ectoplasma, né? Porque o ectoplasma é uma energia tão densa que ela pode ser vista. Muitas pessoas veem, além dos médiuns clarividentes naturalmente, né? Mas tem gente que consegue enxergar até, né? Ele é muito sutil, né? Mas quando a gente fala de energia, é super interessante, né? Existem até fotos na internet de manifestações, né, de expulsão de ectoplasma. Então, nossa, tem, para quem gosta de ver o fenômeno, na internet tem muita coisa sobre isso, né? Então, a gente não vai só desviar aqui, que já falamos sobre isso, né? Também evitando, porque o assunto é bastante extenso. Posso comentar? Pode. Só bem rapidinho, né? Aqui o texto fala das mais insignificantes substâncias, como a água. H2O, né? Molécula da parte química, assim, falando. Só que ela tem uma polaridade, por isso que ela tem em abundância na natureza, né? Porque ela é soluto, solubilizante universal, tem N propriedades, né? A água em si, o H2O, apesar da simplicidade da molécula, ela tem todas essas propriedades, né? Então ela carreia, ela solubiliza, enfim, é veículo para muitas substâncias, né? E então ela tem uma importância enorme, né, para nós aqui no planeta azul, né, que é grande porcentagem de água aqui, o nosso corpo físico também, né? Grande porcentagem de água que compõe a nossa parte bioquímica e tudo mais. E lá no livro Nosso Lar tem o Bosque das Águas, que quando a gente puder ter uma oportunidade de reler, relembrar, vai ver o que eles nos explicam, né, André Luiz, através das informações que ele traz, da importância da água, né, para todos nós. Então fica aí uma pequenina colaboração para a gente lembrar que, apesar de ele falar ali das mais insignificantes, né, substâncias, mas ela é poderosíssima. Eu, na verdade, Nádia, já imaginei assim águas termais, né? Né?
Águas, como se fosse águas termais, que hoje a gente vai em busca dessas águas termais, a questão sulfuradas, né? da lama, né? Isso. Aquela coisa toda, né? Então eu fiquei imaginando já esse processo, né? Tem uns Mas poderes magnéticos, assim, né? isso. Então, quando a gente fala assim, embora lá se passar lama, aquela lama, evidentemente, a terapêutica, né? É mais ou menos a saliva de Jesus ali, que no caso seria o ectoplasma, com a água, né? E com a terra, com as propriedades da terra, propriedades da natureza. mas cheias de virtudes, né? Por parte de Jesus, Sim. né? Então, independente se alguns vão achar que não é ectoplasma, que é a própria saliva, ali estava carregado de muita energia positiva, de muita vontade, né, de transformar, né? E acredito que a vontade do próprio cego, né? Pense que hoje a gente tem esse esclarecimento, agora na época, né? Pois Ninguém é. tinha, né? Pois é, ficaram perplexos, né? Imagine, né? Não, e olha que interessante, né? Porque a gente falou tão pouco do magnetismo de Jesus nisso tudo, né? Mas com certeza essa vontade dele, né, de fazer a coisa acontecer, impulsionou toda uma reação, né, química, até por assim dizer, né, porque o nosso corpo é uma máquina bioquímica, né? Então aquilo impulsionou uma reação química que reconstruiu o nervo óptico, músculos, enfim, tudo que fosse necessário, porque ele era cego de nascença, né? A deficiência dele vem lá da barriga da mãe, né? E mais a equipe espiritual que sempre estava, né, assessorando também Jesus, né? A gente sabe que tinha os mentores, né, os prepostos lá, né? Caribar Schutter comenta muito sobre isso, né? Que Jesus não trabalhava sozinho. Né? Inclusive na cura do servo do centurião, quando Jesus diz volta para casa que o teu servo está curado, é porque a espiritualidade que estava junto com Jesus já foi até lá e providenciou, não esperou nem mandar, já sabia, né, que tinha aquilo lá. Então a gente vê assim como a coisa funciona bem, né, gente, no mundo espiritual, né? Aqui a gente discute por causa de um cordãozinho em volta de uma garrafa, mas lá, né, na parte espiritual, o pessoal não se incomoda com nada disso. Vamos continuar então? Então, mudando as telas aqui novamente, agora vamos à segunda parte. Vamos ver se vai dar certo. O interrogatório. Então, o interrogatório começa no versículo 13 e vai até o 34. E nós já vamos nos apor aqui no nosso livro. Ele diz assim: aí eles, né, na sequência, eles conduzem o que antes fora cego aos fariseus. E era um sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Novamente, então, também os fariseus lhe perguntaram como recobrar a visão. Ele lhes disse: aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Alguns dos fariseus então diziam: este homem não está junto de Deus, porque não observa o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Assim, diziam novamente ao cego: o que tu dizes a respeito dele, já que abriu os teus olhos? Ele disse: é profeta. No tocante a ele, então, não creram os judeus que fora cego e recobrara a visão, até que chamaram os genitores daquele que recobrara a visão. E os interrogaram, dizendo: este é o vosso filho, o qual vos dizeis ter sido gerado cego? Como então está vendo agora? Desse modo, em resposta, disseram os genitores dele: sabemos que este é o nosso filho e que foi gerado cego. Como está vendo agora, porém, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Interrogai-o, tem idade, falará por si mesmo. Os genitores dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois os judeus já haviam acordado que se alguém o declarasse Cristo, se tornariam excluídos da sinagoga. Olha só as armadilhas, né? Por isso os genitores dele disseram: tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Esse dá glória a Deus é no sentido, né? Não minta, fale sem mentir.
nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: era cego e agora estou vendo. Disseram-lhe, pois, que te fez? Como abriu os teus olhos? Respondeu-lhes: eu já vos disse e não ouviste. Que quereis ouvir novamente? Porventura vós quereis tornar-vos discípulos dele? Gente, olha o nível dessa discussão. Nós vamos voltar aqui, vamos conversar sobre isso. Eles o insultaram e disseram: tu és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, não sabemos, porém, de onde este é. Em resposta, o homem lhes disse: nisto, pois, está o maravilhoso, que vós não saibas de onde ele é, e ele tenha aberto os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é adorador de Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde sempre não se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não tivesse junto de Deus, não poderia fazer nada. Em resposta disseram-lhe: tu foste gerado todo em pecado e nos ensinas? E o expulsaram. Olha que interessante, gente, essa parte é muito interessante. Esse ponto da passagem, meus queridos, ela ratifica o que Jesus já havia dito mais cedo. Mas para que fossem manifestados nele as obras de Deus. Então, vamos contextualizar aqui para facilitar o entendimento. Olha só. Aquele homem era cego e ele mendigava. Para mendigar dentro da lei era preciso utilizar um manto próprio que era dado pela cidade. Então a cidade dava aquele manto da mendicância. Então ele seria um mendigo oficial, por assim dizer. Então tratava-se de um inútil para a sociedade, mas muito útil para Deus, que se fez nele através das palavras de sabedoria que pronunciou, pois que o diálogo com os fariseus de tão alto nível, que não havendo como retrucarem, o expulsaram da sinagoga. E a gente percebeu um diálogo realmente de alto nível, né? Só que aconteceu uma coisa aqui, gente. Jesus ouviu a discussão. Olha só, Jesus ouviu. E aí ele partiu para o ensino. E agora o ensino está do versículo 35 ao 41. Antes de entrar no ensino, vamos consultar os nossos presentes aqui. Gente, comentários a respeito desta parte anterior. Deixa eu voltar aqui no... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tudo tranquilo aí para vocês? A gente percebe aí, né, Carlos, aquilo que você já vem falando nos encontros passados, a questão da hipocrisia, que ela não se acaba, né? Não se acaba, no sentido de que Deus quer que todos fiquem bem, e que se há o momento da cura, essa cura pode ocorrer em qualquer dia da semana. E eles continuaram se prendendo às mesmices, né? E buscaram um interrogatório maior do que em outras curas a gente observou, né? E ali, certamente, na hora que o rapaz é indagado, ele está intuído pela espiritualidade, né? Quer dizer, além do prazer dele estar vendo, dele ter confirmado que ele não viu nenhuma maldade, nenhuma situação assim que pudesse denegrir a imagem de Jesus, porque ele nem viu, né? Como se disse, né? Ele não chegou nem a ver, né? Então, a confiança, aquela confiança, ou acreditar confiando, né? Confiando e fez como foi um defensor, não que Jesus precisasse disso, mas ele colocou sua fé ali que estava, eu imagino assim, fortalecida extremamente e deu testemunho. Foi expulso tudo, mas certamente agora vendo poderia trabalhar, poderia fazer, ter a subsistência para ele, né? E assim, e a maneira como os pais responderam, né, eu achei muito incrível isso, porque eles queriam se safar da situação e conseguiram, assim, de uma maneira muito,
muito legal, né? Não sei quantos anos o filho tinha, e nem sei qual era a maioridade naquela época, né? Mas, enfim, o que eu anotei era isso, né? Então, é difícil a gente, eu fico imaginando, né? A gente lá com Jesus e não ter a capacidade de ver e entender o que se passava, né? Não consigo ver, mas claro, com o conhecimento de hoje que a gente tem, que eu tenho, cara. Então, até hoje a gente tem dificuldade, né? A gente entende alguma coisa, Sim, né? sim. A gente às vezes expande algum entendimento, como o caso da saliva, por exemplo, né? Mas a gente, né, ainda tem dificuldade desse entendimento. Mas você sabe o que me chama muito a atenção é o raciocínio lógico de uma pessoa que, em tese, por ser inútil à sociedade, ele não tinha. Provavelmente não tinha estudado, ele não sabia ler, não sabia escrever, porque como é que ele vai, né? Não tinha braille naquela época, né? Então, e como é que ele tinha toda essa sabedoria de pegar os conceitos dos fariseus e, através dos conceitos dos fariseus, demonstrar a força de Jesus a ponto de eles se irritarem tanto e expulsarem ele da sinagoga, né? Você está nos ensinando? Quem é você para nos Quem é ensinar? você? É. Né? Então você vê que é interessante, né? O cidadão, quando ele é orgulhoso, ele não percebe, às vezes, que aquela pessoa que ele não dava bola nenhuma pode estar trazendo até um ensinamento, uma sabedoria, alguma coisa, mas o cidadão, pô, mas esse cara é pobre, mas esse cara é. Não, e de Nazaré ainda, né? Que era tido como que pode vir de bom de Nazaré. E ainda tinha Tinha isso esse também. preconceito. Tinha isso Tudo da isso. parte de Jesus ainda, né? Mas aí possivelmente estaria o propósito ou utilidade da própria cegueira. Ele dá esse testemunho que serviu como um ensinamento para esses fariseus, ou para esses doutores da lei, né? Uhum. Porque Sim. independente dele ser letrado ou iletrado, a reação dele, a resposta dele denota uma depuração moral muito maior, né? Possivelmente um espírito mais evoluído moralmente do que aqueles que estavam ali o acusando e tentando e armando seguidas ciladas para tentar acusar Jesus Jesus. como faziam. É. Daí entra bem direitinho aquilo que eu imaginei no sentido da renúncia, né? Não é que eu imaginei, que eu li assim, mas que ficou gravado em mim. Que a prova da renúncia, então, enquanto ele era cego, ele ficava matutando ali, ele ouvia, ele fazia, ele percebia, né? Tudo isso ele podia fazer. E uma vez curado, significou que aquela proposta, aquele planejamento reencarnatório, neste aspecto, tinha solucionado, né? Então, ele pôde colaborar com a obra, não só com ele, mas com a obra de Deus, que é por meio do exemplo ali que Jesus, pela cura, né, dele, aonde ele está. E ele foi, assim, muito, muito eloquente, né? No sentido de conversar com eles a certa altura. Por isso que eu percebo, pode ser realmente dele todo aquele esclarecimento? Pode, mas que ele deve ter, assim como a gente pede intuição, né, naquele momento, deve ter sido também intuído significativamente, né, porque devia ser muito grosseiro, né, esse interrogatório, né. Eu li aqui num estudo que foi bem isso, assim, como Jesus afirmou que nem ele e nem os pais tinham karma, digamos assim, ou algum resgate, alguma coisa nesse sentido. Esse espírito topou, né, aceitou de vir em missão para dar esse testemunho, né? Então ele renunciou, como você disse, é um tipo de renúncia missionária, né? Para ele, para que se fizesse, se cumprisse
mais esse testemunho aí de Jesus, dos seus, né, das suas benfeitorias e tudo mais, das curas, enfim, tudo que ele veio se propor a fazer, né? E talvez ache que faça mais sentido também aquilo que a gente comentou, como Jesus nunca não estava sozinho, havia, né, toda uma equipe também assessorando, ajudando, e então nada impede que também esses que aceitaram reencarnar para que houvesse esse tipo de missão, né? Porque exigia ali uma coisa material também, uma cura física, né? Algo que dava realmente essa força, né? Esse entendimento aí. E é interessante, né, gente? Porque, como a Nádia falou, a cura física que não teve imposição de mãos, né? Mais uma, né? Então não era suficiente apenas o magnetismo de Jesus, né? Ou, né, sem querer menosprezar, porque ele era capaz de fazer o que fosse necessário sem usar nem lama nem nada, né? Mas a bem da verdade é que ele demonstra, né, que os elementos da natureza são importantes também nas curas, né? E às vezes é muito mais fácil você fazer um emplastro de terra do que gerar uma força magnética gigantesca, como Jesus fazia para curar os leprosos, né, os ancenianos, né, que agora a gente não usa mais essa expressão leproso, né, mas só para fazer a referência. Porque a lepra era praticamente uma degenerescência ou uma decomposição em vida, né? Então Uma morte em imagine, vida, né, você refazer todos os tecidos a ponto que o cidadão ficava sem nem cicatriz, né? né? Então, com todo esse poder, ele podia ter curado o cego sem barro, sem nada, mas é bacana como ele demonstra isso, né? Para que a gente não fique muito cheio de receitinhas, né? Ah, então você toma suco de pepino para resolver não sei o quê, né? A gente tem que, né, sair um pouco das receitinhas milagrosas e pensar que junto com o suco de pepino tem que estar a nossa vontade firme de que as coisas melhorem, né? Então é bacana a gente Exatamente. pensar nesse sentido. Gente, olha só, nós estamos com 47 minutos. Deixa eu só mexer na minha telinha. Eu tenho aqui mais um slide apenas. Deixa eu ver. Eu tenho mais um slide, mas tem comentários sobre esse slide, não são poucos, mas isso deve dar um encontro de talvez mais uns 15 minutos. Então, a pergunta que eu faço para vocês é assim: vamos entrar um pouquinho no tempo e terminar ou deixamos para terça que vem? Acho que terça que vem, né? A Nádia acha Eu que acho que terça dá que para vem. eu acho que dá para deixar para terça-feira que vem, porque o assunto Complementa, acaba né? se desenvolvendo, né? A gente tem É, mais oportunidade de desenvolver com é, tranquilidade, né? isso mesmo. E Não fica sob pressão, né, do tempo. porque daqui a pouco a gente está com passa de uma hora, daí fica. Para nós é um prazer, e para todos é um prazer, mas aí para Sim, quem está sim. assistindo, de repente tem algum outro compromisso, alguma coisa, Compromisso, outro estudo, de repente. né? Uhum. Eu, Fica eu arrisca a acho gente que entrar uns vai 20 ficar com minutos. qualidade, né? Acho que a gente É, vai trabalhar com qualidade, né? É. Pela quantidade que tem, a gente vai trabalhar com qualidade. é. Olha, então vamos fazer assim, então, gente. A terceira parte, que seria o ensino propriamente dito. No próximo encontro, a gente dá uma repassada rapidamente naquilo que nós Falando. comentamos a respeito das duas primeiras partes e aí fazemos o encerramento. Para mim, está ótimo. Acho que tá jóia. Combinado, então? Combinado. Então, vamos passar para a nossa prece final, que é com a Nádia. Parou a aguinha. Parou a aguinha? Parou. Voltou a aguinha. Bom, então vamos agradecer por esses momentos em que juntos refletimos sobre essa vida, né, de Jesus, tantos ensinamentos, essas curas, trazendo tanta riqueza, né, de reflexões para nós. E ele, na sua infinita bondade, proporcionou e proporciona a todos nós. Até hoje, né, podemos dizer assim, porque sempre que recorremos a ele, temos o seu auxílio, a sua paz, o seu amor, a sua vontade de nos querer
ver felizes e bem, saudáveis, né? Ele vê em nós todos os potenciais, ele vê em nós já a árvore estrondosa, dando frutos maravilhosos, apesar de hoje ainda sermos aquele pequenino arbusto. Mas com Jesus tudo é muito mais enriquecido, é muito mais luz. E queremos então pedir a esse Mestre amado que continue junto a nós, apesar das nossas imperfeições. E agradecer por estarmos tendo essa oportunidade do ensinamento, do estudo, do aprendizado. E principalmente que em nós desperte a vontade firme de colocarmos em prática esse roteiro, essas orientações que ele nos traz, de maneira tão perfeita e tão bonita, que ele utilizava vários pontos, várias questões, né, da natureza, da simplicidade para nos ensinar. E que nós podemos um dia sermos também como ele. Então estamos no caminho, não desistamos. Que essas energias amorosas que esse estudo desperta em nós permaneçam conosco e nos levem, né, a caminhos grandiosos, a caminhos mais corretos, né, de posturas mais corretas em nossa jornada, aproveitando ao máximo a nossa chance, né, da reencarnação neste mundo, nesta vida. E nesse momento, principalmente, né, da transição planetária, que possamos dar sempre o nosso contributo. Se conosco, Jesus, abençoa cada um dos nossos irmãos aqui presentes e os que vão assistir mais tarde esse estudo, que todos possamos olhar, orar, vigiar e seguirmos no caminho do bem. Se conosco, Jesus, te agradecemos e pedimos permissão para encerrar esse momento do estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito legal, né, gente? Olha quanta informação para a gente digerir agora, né? Até terça que vem. Guerra, quer se despedir do nosso povo querido? Vamos lá, então, aqui os nossos agradecimentos a todos que estiveram conosco, né? Antecipadamente, os agradecimentos àqueles que vão nos assistir depois, né? Lembrando que nós temos uma segunda parte desse estudo, que vai acontecer na terça-feira que vem, e desejando a todos uma ótima semana. Muito obrigado, boa noite a todos, e boa noite, Luciana, boa noite, Carlos, e boa noite, Nádia. Até a próxima. Obrigado, Eduardo. Luzinha. Meu boa noite também a todos, né? Agradecimento a Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, que nos propicia mais esse curso, que é fantástico, né? E que a gente consiga, né, aprender algo a mais que nos faça pessoas melhores, né? Então, que a gente confie, né, nas leis divinas e siga-as, né? Porque tudo está ali para que a gente realmente seja melhor a cada dia. Então, eu desejo uma noite abençoada a todos e que a semana que vem possamos estar todos juntinhos. Um grande abraço a todos, a que já ficaram conosco e aqueles que irão entrar mais tarde. Tudo de bom. Assim seja, né? Nádia. Também boa noite a todos, mais uma vez, fiquem com Deus e até a nosso próximo encontro. Ansioso para terminar, porque essa cura, gente, eu acho sensacional. Olha, eu não sei qual que é mais legal, se é essa ou é a do servo do centurião. Um beijo, um abraço bem apertado. Obrigado, gente, por estar aqui conosco. E até terça que vem com a parte 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau.